Lucas 4, versículo 14. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou nas sinagogas, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fotos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Amém. Tudo antes que aconteceu estava escrito. Ele foi no mesmo lugar onde ele tinha de estar. Ele começou a ler o livro onde ele tinha de ler naquele momento, e leu a passagem falando dele mesmo. Amém. E ele disse: aquilo que vocês estão ouvindo está sendo cumprido. Jesus é a solução. Amém? Amém. Jesus é a boa nova. Ele veio para dar boas novas para os pobres. Essa boa nova não é que os pobres vão ser ricos. Essa boa nova não é uma boa nova de dinheiro, ou economia, ou coisas que nós vemos. Embora tem muitos que podem pregar isso. Mas simplesmente, quando ele fala dos pobres, ele fala dos pobres que estão pobres espiritualmente. Aqueles que estão sem força do Espírito para fazer aquilo que é certo. Aqueles que estão pobres em espírito. Afinal, em Mateus 5:3, podem escrever isso, quando ele fala de bem-aventurosos, ele fala: bem-aventurosos são os pobres em espírito, porque eles vão receber o reino de Deus. Amém. Muitos esperam pessoas que vêm: quem vai me ajudar? Quem que vai me ajudar a ter uma boa vida, ter uma melhor vida de economia, de saúde, de qualquer coisa que nós estamos procurando. Mas Jesus Cristo veio para nos dar uma vida forte espiritualmente. Uma das coisas que pode nos impedir ver esse Espírito de Jesus Cristo é falta de humildade. Quando pessoas não têm humildade, é muito fácil de querer as coisas que melhoram a nossa situação em vez das coisas que são certas. Por exemplo, nós todos queremos ganhar, amém? Ninguém aqui vai dizer que quer perder. Nós todos queremos vencer. Nós todos queremos ser o melhor. Afinal, vamos falar só alguns exemplos. Por exemplo, quando você ou eu vamos na loja e tem uma fila longa, será que nós queremos ir no fim da fila? Nós sempre queremos acrescentar mais próximo porque nós temos pressa, né? Temos que ir a um outro sítio. Nós não queremos, ninguém fala: olha só, eu estou no fim dessa fila. Olha, não, por favor, vai à frente de mim. Eu quero ser o fim. Se não me acredita,
vai no metrô quando as pessoas estão tentando entrar. Se não me acredita, vai no ônibus e quem quer sentar e quem não quer. Até tem. Esses assentos são para pessoas privilegiadas. Tem sempre uma pessoa que está sentado lá, né? Vocês veem. Espero que nem ninguém aqui, amém? Até no cinema, né? Ou vamos dizer teatro, quando tem número que você senta, um bilhete que está sua própria cadeira, pessoas querem ser primeiro. No avião, nós fomos a passear um pouco. Vocês sabem, no avião você só pode sentar onde você vai sentar. Ninguém pode sentar na sua cadeira, não é verdade? Né? Mas, vê, todos querem ir no avião primeiro. Ninguém quer ser o último. Não é verdade? Ainda que a cadeira é céu. Por quê? Porque o ser humano quer sempre ser primeiro. Quer chegar a ser. Olha, esse espírito de orgulho é um espírito que nos impede de ver que, olha, Jesus Cristo veio aqui não para ajudar as nossas vidas financeiramente, ter uma coisa boa. Ele veio para nos dar riqueza do Espírito. Amém. Lucas 14, 7 e 11. Jesus Cristo conta uma história. Lucas 14, 7 para 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupa ao lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que convidou, diga-lhe: amigo, passa para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Amém. Pois todo o que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Amém. A mensagem que Jesus trouxe é cima para baixo do que a mensagem que nós recebemos aqui no mundo. Quando nós crescemos, ninguém falou: filho, você vai ser uma pessoa que vai ser último na sua classe. Você deixa os outros amigos ir primeiro. Você serve a todos. Você não se preocupa de ser o primeiro, seja o último. Ninguém cresce assim. Quando vamos na faculdade, queremos ser o melhor. Queremos ser à frente. Queremos ser o importante. Mas Jesus fala assim: não. A mensagem minha é que você seja o último. Não, o que quer dizer isso? Isso está a dizer que você fica mais preocupado dos outros do que você fica preocupado de você mesmo. Amém. E nós vamos ver, na mensagem que ele está dizendo, não é que não estuda, não seja bom no trabalho, não seja primeiro. Não é essa mensagem, eu sei que vocês sabem isso. Mas a mensagem que ele está a falar é que aqueles que querem ser importantes, que se exaltam, que querem mostrar, que querem ganhar, é ele que vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha, aquele que quer ajudar, é que vai ser exaltado. Amém? E no meu casamento, não sei, pode ser que outros irmãos também compartilham desse ponto comigo, e seja casado ou não casado, mas eu creio, no meu casamento, para o meu casamento ser sucesso para Deus, tem de ter humildade. Humildade é tão importante no casamento.
seja o homem ou a mulher. E o que quer dizer? Que como homem, como marido, uma das coisas que eu sempre falo para minha esposa, olha, eu não senti respeitado. Por isso que fiquei assim, ali é o início de uma briga. Vocês não brigam aqui, né? Aqui não, só em casa. Mas a maior parte, eu vou dizer, 99% de briga ou desentendimentos no meu casamento é por causa do orgulho. Orgulho meu e orgulho da minha esposa. Porque o que acontece, tem desentendimento, eu falei alguma coisa que magoou ela falou alguma coisa. Agora, a resposta é quem que vai ser humilde? Quem que vai se humilhar e dizer desculpa, eu errei, ou perdoar, ou ser perdoado? Porque a tentação é sempre para, olha, ela que fez isso, ela deve sempre falar desculpa. Ela que fez, nós vemos a parte mal de outras pessoas, mas não conseguimos ver a nossa parte. Muito bom. Muito bom. E esse ponto é isso que Jesus disse. Eu vim para ajudar aqueles que são pobres espiritualmente. Eu tenho de reconhecer quando eu sou orgulhoso, quando eu estou querendo ela ver o meu ponto de vista, ela querer me agradar, ela ir no meu lado, ver a minha posição, que olha, eu estou pobre espiritualmente, que eu preciso de Deus para me ajudar. Por quê? Porque isso só aleja, estraga a nossa amizade e não nos ajuda em Cristo. Amém? Liberdade aos presos. Vamos de novo, por favor, Lucas 4. Jesus fala assim: eu vim aqui para libertar os presos. E naquela época muitos falavam assim: olha, Jesus, como é que você vai dizer que vai nos libertar? Nós não somos presos. Até no João 8, 31 e 34, pode só escrever isso por causa do tempo. Ele fala assim que, olha, aqueles que fazem o pecado são aqueles que são presos do pecado. Aqueles que fazem o pecado são escravos do pecado. Por quê? Porque quando uma pessoa faz aquilo que não é certo, é quando nós somos presos daquilo que nos amarra. Nos Estados Unidos tem um ministério que a Vera e eu, é um privilégio que nós estamos ajudando. É um ministério chamado Ministério de Curar. Esse ministério é um ministério que está em toda a igreja tem mais ou menos 2.000 discípulos. Amém. E dentro desse ministério tem na igreja tem 9 setores, como aqui, por exemplo, regiões. 9 regiões. E dentro desse ministério tem grupos que se encontram, que ajudam pessoas que no passado, antes de ser cristãos, tinham problemas de vícios, seja vício de alcoólico ou drogas. Tem pessoas que antes de ser cristão tinham problemas, seja problemas em família, mulheres que foram abusadas, obrigado. Tem pessoas que lutam com tentações sexuais, ficam viciados em pornografia, antes de ser cristão e depois de ser cristão. Tem pessoas que também a luta é fazem jogos no computador ou laptop, podemos dizer, não sei se cartas. Tem outros que fumar, pode ser. Tem muitas coisas, mas esse ministério é baseado na palavra de Deus, falando que, olha, a solução de quebrar
e ser livrado de ser preso desses pecados ou problemas é Jesus Cristo. Amém. É a mensagem de Jesus Cristo. E João 8, 31, 34, Jesus fala: aqueles que querem me obedecer são aqueles que vão ser livres. Amém. E a verdade é que vai vos livrar. Só estou falando assim. E nós vemos que, principalmente, tem muitos que vêm naquele ministério e eles começam a dizer que olha, o meu problema é, por exemplo, alcoólico ou drogas. Mas começando a entrar na conversa, começa a ver que os problemas não é a escolha daquilo que eles vão se acrescentar. Mas o problema é que tem dificuldade de dar com e problemas de emoções que está acontecendo dentro do coração. O que acontece é que, por exemplo, tem pessoas que passam de dificuldades, de depressão. Ou tem pessoas que passam por situações muito difíceis. Alguma pessoa na vida delas passam. Ou são pessoas que percam o trabalho. Ou tem coisas que aconteceram no passado. O que acontece é que porque não estão indo para Deus, dizendo na Bíblia, orando, confessando, comunicando e pegando a solução para Cristo, acabam de ser levados das coisas que são falsos Deus. Coisas que podem ser, por exemplo, começam a entrar no computador, internet e ver coisas que não deveriam ver. Podem começar a baixar o padrão da Bíblia que fala, olha, nós devemos ser exemplo nas nossas vidas, puro nas nossas vidas, mas quando nós estamos num ambiente, olha, irmão, eu só estou tomando tomando dois, eu não tenho problema, e depois acabam de entrar em comportamento que não é bíblico. Isso aí, irmão. Comportamento que não é da Escritura, que não é de Jesus. E depois acabam de ser levados pelas essas coisas e depois começam a ser presos dessas coisas. Esse ministério é um ministério que está já faz 10 anos, mais ou menos, e nós vemos que tem muitos que vêm e se ficam melhor, depois eles voltam para ajudar outros. Amém? Amém. Falo isso porque nesse momento tem muitos que estão à procura de solução, amém? Muitos fora da igreja, muitos dentro da igreja. Muitos que querem ser livres das coisas que querem parar. Falaram, olha, eu não vou fazer isso mais. Eu não vou ir lá mais. Eu não vou comportar assim, mas seja 1 mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, voltam a fazer aquilo que eles falaram que não iam fazer. Jesus é a solução, amém? Amém. Recuperação da vista aos cegos. Aqui no Brasil tem muitas religiões, como no mundo, e muitas culturas que falam de Deus, que falam de Jesus Cristo. Até nós podemos ligar a televisão e ver vários canais que falam de Jesus, que abrem a Bíblia. Mas Jesus fala que, olha, eu vim aqui para dar a vista aos cegos. E tinha muitos naquela época que eram religiosos, mas Jesus falou assim, vocês não estão vendo porque estão cegos, não estão ouvindo porque estão surdos. Por quê? Vamos, por favor, no Romanos. Desculpa, vamos, por causa do tempo, estou vendo o tempo aqui. Vamos no João, capítulo 6. E vamos ler algumas escrituras de João, como João fala de Jesus Cristo e como Ele é a solução. De João 6, versículo 35.
Muito bom, sim, senhor. Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35. João 6. João 6, versículo 6. Desculpa. Meia, como fala aqui. João meia. Você não fala João meia. João 6. Versículo 35. Eu sou o pão da vida, e quem vem em mim jamais terá fome, e o que era em mim jamais terá sede. E depois João 8,12, por favor. Vamos ler algumas escrituras de João. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. João 11, versículo 25. João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem ir por mim. Jesus falando. João 15, versículo 1. Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E completo João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Amém. Jesus é a solução. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele veio para recuperar as vistas dos cegos. Ele veio para libertar os presos. Ele veio para dar riquezas para os pobres. Amém? Enfim, a boa nova não é só uma coisa que nós falamos para outros, mas a boa nova são as mudanças das nossas próprias vidas. Amém. A boa nova é como nós, como o irmão quando falou na Santa Ceia, nós estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Amém. Nós vivíamos de uma maneira, mas agora vivemos numa outra maneira. Nós andávamos no passado, mas agora nós andamos para o futuro para ajudar outras pessoas. Amém? Amém. Jesus Cristo, Ele passou essa boa nova para nós. E fechando essa mensagem, eu quero falar, irmãos e irmãs, que como é bonito ou belo os pés que trazem a boa nova. Amém. Jesus Cristo, Ele passou essa boa nova para nós levarmos para outras pessoas. Afinal, nós falamos no início que tem pessoas que querem soluções. Tem pessoas que estão à procura daquilo que vai mudar não só a própria vida delas, mas as vidas de outras pessoas. E nós é que temos a solução. Aqui no Brasil, 200 milhões de pessoas que vivem em Brasil, não é verdade? 200 milhões de pessoas. Em outros países que falam português, que são mais ou menos, depende se conta outros, são 9 países que falam português fora do Brasil. Só tem 60 milhões. 200 milhões que falam português em Brasil, 60 milhões de pessoas que falam português fora do Brasil. Na nossa igreja, que nós chamamos Igreja de Cristo Internacional, ou qualquer nome que muitas igrejas falam, aquilo que nós pregamos,
temos mais ou menos, estou falando dos números que nós conhecemos, porque ninguém sabe quem é mesmo discípulo ou quem não, mas vamos dizer aquilo que nós sabemos. Aqui em Brasil tem mais ou menos 2.300 discípulos. Isso está a contar Brasil, São Paulo e outras igrejas. Isso duvido dos números que está no Discípulos hoje, o Disciples Today. Eles falam os números. Mais ou menos tiram 2.300 discípulos. Fora do Brasil, igreja em Angola tem mais ou menos 60 discípulos. Em Moçambique tem mais ou menos 100 discípulos. Portugal tem mais ou menos 4 discípulos. Cabo Verde tem mais ou menos 26 discípulos. E outros países ninguém sabe se tem discípulos. Está a dizer que se você aumenta isso tudo, vamos só dar alguns mais números, 2.500 discípulos. Agora, 260 milhões de pessoas no mundo que falam português. Sim, tem outros que são brasileiros ou angolanos, que estão em outros países. O número pode ser 3.000. Vamos dizer 4.000. Vamos dizer 10.000. Mas 10.000 discípulos. 260 milhões de pessoas. Será que tem lugar para nós pregarmos a boa nova? Será que tem oportunidade para nós não sentarmos sossegados, confortáveis nas nossas vidas, no ser onde nós estamos, quando tem muitas pessoas no mundo que falam português, mas não tem essa notícia de boa nova que é Jesus Cristo, que muda a vida deles e também pode mudar as outras vidas? E eu não estou falando de religiões, porque religião sim temos muito. Até em Rio de Janeiro tinha muita gente que foram lá, vocês já sabem. Mas nós estamos falando da verdade que muda o coração. Amém. A verdade que muda da vida de uma pessoa para outra. A Vera e eu, nós sentimos muito privilegiados de ser parte de uma plantação. Nós fomos, eu tinha 24 anos quando eu fui na primeira missão. Amém. Graduei da faculdade, a Vera graduou da faculdade aqui em São Paulo. Eu graduei lá nos Estados Unidos. E ela trabalhou, eu trabalhei. E depois o que aconteceu é que nós dizemos naquela época, olha, tem muitos que falam português, que tem muitas igrejas, muitas cidades que não têm igrejas. E a Vera naquela época foi Belo Horizonte, BH, com a equipa lá. Eu fui na África do Sul e depois na primeira semana quando eu cheguei na África do Sul, porque eu nasci em Angola, cresci nos Estados Unidos e cheguei lá na África do Sul, tinha várias pessoas que falavam português. E eles falaram assim, olha, irmão Cícero, tem aqui um salão que tem pessoas esperando você. Falam português. Eu entrei e tinha 7 homens querendo estudar a Bíblia, mas não tinha ninguém que falava português para ensinar a Bíblia em África do Sul. Começamos a ensinar. Naquele próprio domingo nós tínhamos 3 batismos. E naquela semana, no fim daquela semana, primeira semana, tínhamos 7 batismos. Muitos deles já estavam a estudar antes de eu chegarem, mas precisavam aquele cálculo de português para ajudar mesmo. E o 5º batismo daquela época foi o Araújo, que foi aqui pregado. Amém. E ali nós estudamos a Bíblia. Em 4 meses nós tínhamos 40 homens que foram batizados. Amém. Angolanos, moçambicanos. Mas não tinha nenhuma mulher. E ali o Mike e o Brigitte ligaram aqui no Brasil falando, olha, nós precisamos de uma mulher que fala português para ajudar o Ministério Português na África do Sul. E ali
eu fui no aeroporto com a Anne Rashid para pegar a minha co-leader, a líder que nós vamos ajudar o ministério. Mas ia pegar a minha esposa mesmo. Porque, olha, a verdade é que eu tinha 2 sonhos quando eu cresci. Um sonho era que eu ia ser como Pelé. E outro sonho era que eu ia casar com uma brasileira. Deu certo. Um deu certo. Boa porcentagem. Mas, deixando, a Vera não nasceu em África, nunca foi em África, tinha mãe, tinha o pai, tinha as irmãs, tinha a vida dela aqui, foi na escola USP, graduou, podia ficar aqui na igreja em Belo Horizonte, São Paulo, podia fazer aquilo que ela podia fazer, mas ela foi porque tinha uma necessidade. Pessoas que falam português que precisam ser cristãos. Daqui em 6 meses, ela chegou 2 meses depois, já tinha mais ou menos 10 irmãs que foram batizadas em Cristo. Amém. E daqueles 60 discípulos que falavam português na África do Sul, 2 equipas foram formadas, e essas 2 equipas foram as equipas que foram plantadas em Moçambique, e foi a equipa que foi plantada em Angola, que agora nós temos em igreja. E Deus trabalhou, e Deus ainda está trabalhando. Mas por que eu acrescento isso? Porque o sonho nunca acaba, irmãos e irmãs. Verdade. Vamos falar do Brasil. 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. A igreja em São Paulo, 1.900, vamos dar 2.000 discípulos. Em São Paulo, 100 milhões de pessoas em São Paulo falam, mais ou menos. Isso é a cidade de São Paulo. 100 milhões. Mas vamos falar de outras cidades. Falam que o Brasil tem mais cidades que tem 1 milhão de pessoas para cima do que outros países. Tirar fora China, tirar fora Índia, tirar fora Rússia. Eu não sei se entenderam o que eu falei. Estou dizendo aqui que tem muitas cidades, que tem muita gente sem discípulos. Agora, tem pessoas que vão na estrada lutando para a justiça, que viram o governo para baixo e para cima, que até tem a própria presidente do Brasil sentando noite para conversando, porque querem soluções. Por quê? Porque tem pessoas que têm fogo no coração daquilo que está acontecendo aqui no Brasil, não é verdade? Como nós somos discípulos? Bom. Como é que nós estamos? Nós que temos a solução daquilo que nós falamos. Amém. Nós que nós temos a boa nova que é Jesus Cristo, que é melhor daquilo que está sendo falado na notícia ou nos jornais, que eu não tenho tempo para falar. Angola precisa pessoas que vão lá para visitar, irmãos velhos que vão lá para ajudar, como o Claudinei e a esposa foram fazer, amém? Uma semana, um mês, vai lá. Moçambique precisam pessoas que vão lá. Mas se ir na África é muito para você, não tem problema. Tem cidades aqui no Brasil que falam português do Brasil, que é como você, que podem ir lá para ajudar essas pessoas, amém? Amém.
tem BH, pode ir lá ajudar. Tem Rio, tem Campinas, tem Mato Grosso, tem muitas cidades. Irmãos e irmãs, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para nós, amém? Amém? Uma coisa que a Vera e eu falamos no fim dessa mensagem é que o que nós queremos fazer é orar para a união do Brasil. Eu creio que o Brasil, não só São Paulo, mas Brasil, é a solução do Evangelho verdadeiro para todos os países que falam português no mundo inteiro. Amém. Mas precisamos de pessoas. Quatro discípulos em Portugal. Precisamos de pessoas. E Deus vai trabalhar, amém? Amém. Eu quero fechar só para falando, acabando como nós começamos. Por favor, Romanos. Capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocará aquele em quem não crerem? E como crerem naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Irmão e irmãs, vamos anunciar a boa nova, e essa boa nova é Jesus Cristo. Amém.